Nessa unidade, conversaremos sobre a sintaxe espacial e os elementos que constituem os sinais. Também falaremos sobre a estruturação das frases e a topicalização na Libras. Bom, quando falamos sobre qual a finalidade das línguas, uma das primeiras características marcadas é que ela serve para a comunicação entre as pessoas. Mas, para que isso aconteça, tem que haver a existência de um código em comum, ou seja, que se fale a mesma língua. Por exemplo, se um brasileiro que só fala português encontrar uma pessoa que só fala russo, a comunicação não se dará da mesma forma, não é mesmo? Claro que nós podemos aprender a língua russa, bem como eles podem também aprender a língua portuguesa. Mas isso demandará de esforço e de tempo. E isso estamos falando de duas pessoas que utilizam o mesmo canal de comunicação que a oral auditiva. Agora, adquirir a língua em uma comunidade que tem um sistema de comunicação diferente das suas possibilidades biológicas é uma tarefa de extrema dificuldade. Então, para o surdo que não ouve, ainda é muito mais difícil, pois o mesmo estará impedido fisicamente de manter essa comunicação. Isso se dá pelo fato de que os surdos operam a língua de uma forma diferenciada da dos ouvintes, que utilizam o canal auditivo e os surdos o canal visual como meio de perceber e receber o sinal linguístico. E esse fator foi por muito tempo ignorado pela comunidade. E assim os métodos de ensino oralistas acorrentaram o desenvolvimento do povo surdo. Impediam que o povo surdo conseguisse desenvolver a sua língua e, consequentemente, o seu aprendizado. Ser surdo em um mundo de ouvintes ainda é uma grande barreira para esses sujeitos. Mas com a legalização da Libras, a Lei 10.436, essa língua tem sido cada dia mais difundida e aprendida, tanto pelos ouvintes como pelos surdos. Para que a comunicação em Libras ocorra, como em qualquer outra língua, é necessário, além da aquisição do vocabulário, saber organizar os sinais dentro das sentenças. Então, para que vocês compreendam melhor o que eu estou falando, faremos uma breve introdução sobre o conceito de sintaxe, depois vamos discutir a estrutura sintática da Libras e faremos, por meio de sinalizações, algumas possibilidades de construções sintáticas que podem ser usadas nessa língua. Bom, só para ficar claro sobre o que é sintaxe. Sintaxe é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras nos períodos, bem como a relação lógica entre elas. Ela é o conjunto das regras que determinam as diferentes possibilidades de associação das palavras da língua para a formação de enunciado. Todas as línguas, além de possuírem um léxico composto por milhares de palavras, possuem também algumas regras que determinam o modo como as palavras podem combinar-se para formar os enunciados. Essas regras são aquilo que definem a sintaxe das línguas. É função da sintaxe organizar a estrutura das unidades linguísticas, os sintagmas, que combinarão, em sentenças. Quando um sujeito interage verbalmente com outro, ele organiza sentenças linguísticas de maneira a transmitir um significado completo para que ele possa ser compreendido. Claro que não existe apenas uma forma de organizar sentenças linguísticas, mas o fato é de que as línguas terem sua sintaxe própria nos impede de realizar combinações aleatórias das palavras. Mês passado, Ana comprou um carro novo. Ana comprou, mês passado, um carro novo. Ana comprou um carro novo mês passado. Um carro novo, Ana comprou mês passado. Mês passado, um carro novo, Ana comprou. Como você pode observar, o sentido do enunciado fica preservado
e é compreensível apesar das diferentes possibilidades e organização sintática das palavras que nós fizemos nessas frases. Dessa forma, é possível verificar como a sintaxe ela organiza a estrutura dos sintagmas que se combinarão em sentenças. Mas, entretanto, há combinações que não conseguem formar um enunciado com sentido completo. Por exemplo, mês passado, carro Ana comprou. Então, concluímos que temos várias combinações que podem ser feitas, que como falantes da língua portuguesa, somos capazes de reconhecer todas as palavras do enunciado. Mas também concluímos que a ordem como estão dispostas nesse último exemplo não produz sentido completo. Como esse exemplo, é possível verificar que a sintaxe determina as possibilidades de associação das palavras dentro da língua para a formação de enunciados. Entenderam? Bom, resumindo, tudo isso que eu falei, sintaxe é o estudo da estrutura interna da organização das frases. Agora, a sintaxe da Libras, ou seja, a organização da frase na língua de sinais, é estudada a partir da organização dos sinais no espaço. Parece um pouco confuso isso, né? Mas eu vou tentar ser mais clara possível para que você possa me compreender. Bom, abordaremos 2 aspectos relacionados à sintaxe de Libras, que são o uso das expressões faciais e a estrutura da frase. Embora esses 2 aspectos estejam totalmente relacionados, para fins didáticos, eles serão abordados inicialmente em separado, certo? Você já sabe que na língua brasileira de sinais existem expressões faciais e corporais, não é mesmo? Mas será que são realmente importantes essas expressões? Será que essas expressões, além da língua, também fazem parte da cultura surda? Sim. Expressão facial é muito importante na Libras. E usamos essas expressões para a comunicação da língua e ela também faz parte da cultura surda. Na língua portuguesa, identificamos uma expressão oral de que forma? Por meio da entonação de voz, não é mesmo? E na língua de sinais, essas entonações, elas são expressadas visualmente. Como que é isso? Bom, quando sinalizamos com expressões faciais como ou então, perceberam as expressões faciais? Na língua portuguesa, o ouvinte consegue negar, afirmar, interrogar, usando a entonação de voz. E na Libras, usamos a intensidade do sinal através da expressão facial e corporal. Como, por exemplo, conseguiram perceber a diferença da expressão? A primeira frase é interrogativa e a segunda é exclamativa. Então, a expressão facial é importante para distinguir essas diferenças. Suponhamos que em uma conversa com a criança, eu for negar algo a ela. Então, com a minha expressão facial, eu vou conseguir demonstrar as minhas emoções, como por exemplo, agora imagine se eu sinalizar sem expressão. Não terá sentido. Não tem como saber o que eu quero. E é muito estranho, não é? E como uma criança identificará se eu estou brava ou não, se eu estou falando sério sem utilizar a expressão? Imagina uma pessoa, ela querer falar um não firme, mas com a entonação tranquila. Não terá efeito algum. Mas com a entonação firme, essa pessoa conseguirá transmitir a sua emoção. Vocês já devem ter visto
alguns pais corrigindo seus filhos. Muitas crianças são guiadas pela entonação de voz colocada por seus pais, e isso os fará obedecer ou não. Por exemplo, quando os pais chamam a atenção dos filhos assim: "Ô, meu filho, não faz isso, você vai cair daí", usando um tom de voz tranquilo, muitas vezes os pais são ignorados em sua fala. Agora, há outros momentos ou outros pais que nem precisam falar muito, só em dizer: "Desça já daí", em tom firme. Eles não precisam dizer muito, na hora que a criança vai obedecer. Então, o tom de voz que a gente utiliza na língua oral vai ser ocorrer de forma visual. Isso na língua de sinais, né, vai ser totalmente visível. Tanto a criança como o bebê ou o adulto, eles vão conseguir identificar a expressão facial. E isso já faz parte da cultura surda. Todos eles já usam naturalmente. E a pessoa ouvinte que quer aprender a Libras também precisará usar. Para que a expressão facial na língua de sinais seja aprendida, a grande maioria das vezes a gente vai precisar treinar e treinar muito, até que isso se torne natural para nós ouvintes, usuários da língua de sinais como segunda língua, assim como é para o surdo. Então é necessário sim usar expressões faciais ao se comunicar em Libras. Assim como na língua portuguesa, a Libras tem sua própria gramática. E a expressão facial está ligada à sua estrutura. E elas são inseparáveis. Entenderam? Agora que nós já discutimos sobre a importância da expressão facial na construção gramatical da Libras, vamos falar sobre a estrutura das frases em Libras. Gente, por que é importante conhecer a estrutura da Libras? Porque se nós ficarmos ali utilizando sinais soltos dentro de uma estrutura da língua portuguesa, que é o que a gente está acostumado, nós estaremos, ao invés de usando a Libras, a gente vai estar usando o português sinalizado. E os surdos não vão conseguir compreender o que é falado. Mas já adiantando a vocês que o mais importante para aprender a Libras, precisam entrar em contato com o surdo. Porque assim, naturalmente, vocês vão conseguindo aprender. Geralmente, quando fazemos alguns cursos de Libras, os professores explicam que a estrutura básica da língua é sujeito, verbo, objeto. Ou seja, SVO, né? Que eles chamam assim. Por exemplo, eu quero comer. Com isso, o aluno fica muito focado em estruturar a frase dessa forma e fica preso. No entanto, a gente tem visto que as frases em Libras, elas podem assumir diferentes formatações. Assim como o OSV, que é o objeto, sujeito e verbo, né? Bom, vou contar para vocês um segredo muito importante para aprender a Libras, tá? Prestem atenção. Então, vamos nos ater que para formar as frases em Libras, nós precisamos pensar visualmente, desapegar dessa construção frasal, oral, auditiva da língua portuguesa, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui para que vocês consigam compreender isso. Por exemplo, essa frase: o copo está na mesa. Veja, se eu sinalizar essa frase dessa forma, obedecendo a estrutura gramatical da língua portuguesa, quando eu colocar o copo, ele vai cair. Por quê? Porque eu ainda não sinalizei a mesa. Então, para o surdo, como a Libras é visual, o que eu tenho que sinalizar primeiro? A mesa. Depois o copo, colocar. Então, vamos pensar visualmente? Outra frase para vocês pensarem os marcadores da Libras. Vou ligar para a polícia para ela te pegar e te prender. Antes de eu sinalizar a frase, eu vou te ensinar os sinais.
referentes a essa frase para que você possa acompanhar a minha sinalização, ok? O sinal de ligar, sinal de polícia, o sinal de pegar e prender. Bom, agora que vocês já conhecem os sinais, prestem atenção. Vou sinalizar de duas formas diferentes para que vocês percebam visualmente a frase, ok? Vocês perceberam que na primeira sinalização foi feito todos os sinais aqui nesse espaço? Visualmente para o surdo fica difícil de entender, porque aqui é construído todo o cenário. Então, quando ele fala, eu vou ligar para a polícia para ele te pegar e te prender. Então, tudo tá aqui, ele não sabe quem tá ligando, quem tá pegando e quem tá prendendo. Já na segunda sinalização, foi criado visualmente o lugar de cada um. Então, eu vou ligar para a polícia, ou seja, eu já coloquei a polícia lá, naquele espaço. Vou ligar para a polícia para ele te pegar e te prender. Conseguiram perceber? Então, eu ligando para a polícia que está aqui e você está aqui, e a polícia irá te pegar e te prender. Essa é a construção de cenário que a gente tem que fazer na sinalização em Libras. Porque é todo muito visual. Então, se eu tô aqui falando só nesse espaço aqui, vai ser difícil dele conseguir entender. Vamos dizer que a gente constrói cenários e organiza visualmente esses espaços e esses personagens dentro desse espaço. Da mesma forma com objetos, a localização tem que estar demarcada. E como podemos também demarcar esses lugares através do olhar, da direção corporal, da orientação do olhar. Outro exemplo de frase onde demarcamos o olhar. Prestem atenção. Meu filho, não precisa ficar nervoso. Desculpa, pai. O pai falou para o filho que não precisava ficar nervoso e a criança pediu desculpas ao pai. Vou sinalizar para vocês. Perceberam como cada personagem foi colocado nesse espaço visualmente criado? E automaticamente, quando vai responder, não precisa falar assim, desculpa, pai. Não precisa, por quê? Porque ele já está olhando para o pai. Então já demarcou, o pai está aqui e o filho está aqui. Então o corpo da gente faz isso aqui, ó. O pai falou para o filho, né? Ele olhou para baixo para falar com o filho, ou seja, a posição do filho está aqui. E quando o filho responde para o pai, a gente joga o corpo aqui e já faz esse olhar para cima. Ou seja, nesse momento aqui, eu estou fazendo o diálogo do filho. Eu estou fazendo a frase do filho. Então, certo? Agora, vou jogar a bola para vocês. Pensem como vocês sinalizariam a frase. Eu vou para a escola. Só essa frase. Só lembrando os sinais que já aprendemos. Escola. Esse é o sinal de escola. O sinal de voo. E aqui o sinal de eu. Tá? Então, agora é com você. Você vai pausar o vídeo e pensar sobre como você sinalizaria essa frase. Mas já pensando nesse contexto espacial, tá bom?
Bom, tentaram? Não sabe se conseguiram? Então, eu vou dizer 3 opções. Então, escolher uma opção seria a segunda, né? Por quê? Porque, olha, pensem na construção desse cenário. Escola, eu vou. A escola está aqui e eu estou aqui, ó, me direcionando para a escola, né? Porque se eu coloco aqui, ó, escola, eu vou, a escola tá aqui, eu tô indo para outro lado, né? Escola, eu vou, né? Então, visualmente falando, o surdo não vai entender. Vai entender que eu estou na escola e estou indo para outro lugar que não é mais a escola. Então, quando eu coloco a escola, o objeto primeiro, e eu me desloco para esse espaço, ó, escola, e a gente ainda pode até segurar a mão aqui um pouquinho para demarcar o espaço. Ou então, escola, eu vou. Ok? Bom, assim, né, nós podemos explicar a frase de forma visual. Então, poderia estar agora explicando para vocês toda aquela teoria, né, de sujeito, verbo, objeto, mas como o meu objetivo é que vocês aprendam a Libras no uso da mesma, então essa é minha dica para vocês, tá? O segredo é esse. Pensem visualmente, construa cenários, utilize as expressões não manuais, que com certeza você se fará entender pelo surdo, tá? Pensem visualmente. Então, para simplificar o seu entendimento, vamos topicalizar as frases. O que seria a topicalização de frases? A topicalização é utilizada para dar ênfase a um tópico na frase. Pode ser, assim, destacado no início da frase, fazendo a inversão da estrutura sujeito, verbo, objeto, SVO, através de repetições da mesma palavra ou do mesmo sujeito. Desta forma, o restante da oração é caracterizado por comentário. Seguindo a estrutura da gramática normativa, SVO seria: Joana foi para a escola. Com o uso da topicalização, essa frase sofre alteração. Para escola, Joana foi, que fica a estrutura objeto, verbo, sujeito, OVS. Então, topicalização seria uma inversão da frase na formatação SVO para OSV, ou seja, a ordem sintática da frase passa a ser objeto, sujeito e verbo. Não podemos afirmar que a maneira correta de sinalizar seja o de topicalização, mas com certeza essa forma deixa que a sentença fique mais clara, mais visual. Por exemplo, a frase: o menino subiu na cadeira. Se eu for sinalizar utilizando sujeito, verbo, objeto, ficará assim. E aí não ficou claro visualmente para o surdo. Mas se a gente topicaliza a frase, ou seja, coloca ela em forma de tópico, a gente vai fazer: viu como é que fica muito mais clara? Vocês concordam? Quando eu coloco objeto, sujeito e verbo, eu estou topicalizando, né? Então, eu estou colocando ali primeiro a cadeira, depois o menino e depois esse menino subindo na cadeira. Então, visualmente fica mais clara essa sinalização, certo? Bom, então era isso que eu tinha para ensinar para vocês sobre a questão da estruturação da frase em língua de sinais.
Espero que vocês tenham conseguido aprender sobre a formação dessas frases, né? Que agora, para que fique mais claro para você, você precisa treinar ainda mais, tá? Então, vamos continuar treinando, vamos começar a pensar visualmente essas frases, como que a gente vai sinalizar de uma forma visual para que o surdo consiga compreender, certo? E se vocês tiverem algumas dúvidas, né, que provavelmente vão surgir, o que vocês têm para fazer? Vão lá no Fórum Tira Dúvidas, coloque suas dúvidas lá que a gente vai estar respondendo para vocês, ok? Um grande abraço e até a próxima!